Arias, Almada, Igor Júlio, Nino e Danilo. Qual é a situação real desses jogadores? Será que vem? Será que não vem? Será que foi apenas uma cortina de fumaça? Aqui nós vamos bater um papo sobre isso e também sobre 4 desfalques do Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Eu vou falar um pouquinho sobre o mercado da bola, porque isso daqui virou uma novela, né? Principalmente contratação. Parece que o Palmeiras está bem moroso, parece não, está bem moroso no mercado da bola, não contrata mais ninguém e a gente está aí esperando um time ideal. Depois, para contratar, o jogador chega, vai tentar se readaptar ou então se adaptar no futebol, no esquema tático do Abel. Aí é mais uma novela para poder desenrolar esse esquema do Abel Ferreira, enfim. Aí o Abel vem em coletiva, reclama da vida, reclama que não contratou. Leila Pereira e Anderson Barros fica aí vomitando no nosso vídeo aí, falando coisas. O Palmeiras está procurando o perfil ideal para contratar. Qual é o perfil ideal da Série B? Porque esses jogadores, ele tem quilate, ele tem naipe. Então a gente tem que ir atrás de jogadores iguais a esse. Não adianta a gente vir encontrar o Joãozinho da esquina lá para poder trazer para o Palmeiras e vai ser apenas mais um jogador. O planejamento do ano passado foi bem errado e ficou provado por A mais B. Tanto é que vários jogadores saíram e outros vão sair ainda. Então as coisas não estão legais, principalmente na parte de contratação, na parte de planejamento do Palmeiras. Então sejam muito bem-vindos, mais uma vez eu repito, não se esqueçam na verdade do like, que é muito importante para a gente poder chegar para outros palmeirenses. Eu sempre repito que a taxa de like sendo baixa, infelizmente, o YouTube não vai recomendar o nosso vídeo. Então, além de like, peço para você também comentar. Você acha realmente que o Palmeiras vai contratar um desses jogadores? Falei vários aqui que ficou no mercado aí, né? Ficou borbulhando. Quando não era um, era outro. Quando não era outro, era um. Então ficou entre esses jogadores aí. O que vai acontecer com o Palmeiras? Além do Marlon Freitas, será que realmente o Palmeiras vai contratar mais alguém? De verdade, opinião do Titio Zé? Eu não acredito. Então, chega, sapeca no like, comenta se você acredita ou não acredita na contratação desses jogadores e vamos aos fatos. Vamos falar um pouquinho sobre esse Palmeiras aí, que nos deixa irritado com essa direção, muitas vezes com a comissão técnica, mas não tira o nosso amor real pelo Palmeiras, né? Isso daí jamais vai tirar, né? A gente ama e é exatamente por isso que a gente fica irritado. A gente queria um Palmeiras mais competitivo, um Palmeiras mais centrado, um Palmeiras que realmente dispute e ganhe, não apenas dispute. O time do Palmeiras é muito grande para poder apenas disputar e chegar em finais, né? É legal chegar em final? Pra caramba, mas também tem que ganhar. Vamos pro 3º ano aí que o Palmeiras tá aí, ó, apenas beliscando uma coisinha aqui, outra ali. O ano passado não ganhou nada, então eu espero que esse ano seja diferente. E o Palmeiras, no mínimo, né, que pra mim é obrigação, o Campeonato Paulista, até porque os outros estão passando a mão pelas paredes. Mas mesmo assim a gente sabe como é difícil o Palmeiras ganhar, por exemplo, de um Corinthians, que os caras entram com vontade realmente, sangue no olho ali para poder ganhar do Palmeiras. No entanto, até o atual momento no Verdão trouxe apenas o volante Marlon Freitas, como a gente falou, vindo do Botafogo, e acertou a contratação em definitivo do zagueiro Bruno Fux. Foram as duas, né, únicas duas aí, do Atlético Mineiro. Para 2026 o Palmeiras fez sondagem por vários atletas. Dentro desses, o Igor Júlio, do West Ham, o Nino, do Zenit, o volante Danilo, do Botafogo, o meio-campista Thiago Almada, do Atlético de Madrid, e o John Arias, que a gente já sabe aí que virou uma novela também. Vem, não vem, quase estava certo de vir, aí não vem mais. Enfim, tá chato pra caramba. E o mantém no radar para uma possível oferta na janela mais para frente, ou avançar uma tratativa com a equipe inglesa. Mais para frente a gente não precisa, Palmeiras, tem que ser agora, cara. O Nino, o time da Leila Pereira procurou o staff do jogador, que até viu uma possibilidade de retorno ao Brasil com bons olhos, mas o Zenit não tem interesse em negociar o jogador no presente momento. Um jogador importante lá no Zenit, e creio que vai ser bem difícil tirá-lo. O Zenit tem dificuldade de vender jogadores, né? Principalmente aqui para os clubes do Brasil, principalmente para o Palmeiras. Na verdade não é dificuldade do Zenit, é dificuldade da nossa direção de contratar, vamos falar a verdade. Agora vamos para o Danilo. Danilo fez uma consulta pelo atleta que foi revelado pelo Palmeiras. O jogador esteve perto de sair do Botafogo por conta de um pagamento atrasado, mas a equipe carioca pagou uma parte da dívida para evitar perdê-lo na justiça. Então, provavelmente é outro também que foi descartado. Falamos 3, dos 3, nenhum vem. John Arias, Palmeiras chegou a abrir negociação com o jogador, mas não houve avanços até o momento. O atleta também já revelou seu desejo de permanecer na Europa, o que contribui para uma permanência na Inglaterra. Mais um jogador que também Palmeiras quer, mas não faz por onde contratar.
Agora esse último e talvez seria o mais importante, Thiago Almada. Assim como o Arias, o Verdão também abriu conversas com o clube espanhol. No entanto, apesar de não ser titular na equipe do Atlético de Madrid, ele conta com o argentino para a próxima temporada. Deseja ficar no time da Liga. O próprio Almada já disse que quer permanecer por lá. Então, eu acho que, além de tudo isso que nós falamos aqui, desses jogadores que podem não vir, podem vir, o mais importante é a diretoria do Palmeiras, como ela aborda a contratação de jogadores. Eu acho que nós temos aí uma diretoria extremamente morosa, que não se preocupa realmente com o futuro do Palmeiras e com as necessidades do Palmeiras. Infelizmente estamos sofrendo aí muito por conta de calendário, vamos sofrer ainda mais e eu espero que o Palmeiras esteja preparado para esses sofrimentos, porque até entendo que o Abel Ferreira não está conseguindo fazer esse time jogar, mas jogar tudo nas costas dele não dá. A gente tem que também começar a cobrar a direção do Palmeiras por não dar peças. Se contratou por erro do Abel, foi graças a Leila Pereira. Ela que deixou contratar, por não conhecer nada de futebol. Então, a gente tem que começar a colocar os pingos nos is aí. Leila é culpada, assim como o Anderson Barros é culpado de não contratar o mais rápido possível, e o Abel Ferreira talvez seja a cereja do bolo aí, até entendo, mas ele também é apenas mais um dos culpados, não é apenas o culpado, o único culpado. Agora vamos falar sobre os desfalques aqui do Palmeiras para o jogo contra o Atlético Mineiro, que nós vamos aí jogar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sabemos que muita gente deixa de canto, né, meu? Quarta-feira agora, dia 28, o início do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é o mais importante. Eu sempre procuro analisar o início, porque muita gente fala, os times estão começando, muita gente vai perder ponto, até entendo. Mas eu acho que se a gente perder pontos cruciais no início do campeonato, aí lá na frente vai fazer falta. Aí não adianta chorar o leite derramado. Então, o Palmeiras tem que estar preparado. E esses desfalques aqui, realmente, até entendo que o Lucas Evangelista está falando aqui. Ó, com os desfalques importantes no elenco, o Abel Ferreira não poderá contar com 4 jogadores. Facundo Torres, negociado para a MLS. Paulinho, em recuperação, que talvez volte aí no segundo semestre, segunda parte de fevereiro agora ele volte. Né, tomara, depois dos 15 dias aí de fevereiro, talvez ele volte a começar a entrar no jogo. Nós temos o Lucas Evangelista, fase de transição, já está em fase final, né? E o Figueiredo, fase de transição também, fase final. São esses 4, fora os jogadores que provavelmente o Abel Ferreira vai poupar e vai deixar no banco de reserva por conta do calendário. Muitos jogadores fazem um mapeamento, se o jogador não estiver bem 100%, provavelmente o Abel Ferreira não o coloca, ou então coloca 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Essa parte eu entendo, cara, do Abel. Já muita gente fala, que nem eu ouvi falar, se o Vitor Roque, eu vi numa rádio, se o Vitor Roque está no banco de reserva é porque ele tem condição de entrar. Não é bem assim, sabemos que não é bem assim. Eles fazem o mapeamento do jogador e sabem qual é o tempo que o jogador pode entrar. Muitas vezes ele entra no segundo tempo porque o time adversário vai estar mais cansado e a explosão do jogador é muito maior no segundo tempo. Então eles fazem todo um estudo para poder colocar o jogador, não é à toa. Aí não faz nem parte da parte do Abel, faz parte realmente do núcleo de saúde e performance que estuda para isso. Né? Então eu tiro isso daí das costas do Abel Ferreira. Não estou passando pano para o Abel, porque para mim ele já deveria ter saído há muito tempo. Tá? Essa é a grande verdade. Já está enchendo o saco já. Palestrinha dele lá de coach, Pablo Marçal, eu não aguento mais. Mas a gente tem que colocar a culpa em quem tem culpa, né? Créditos para quem tem créditos e culpa para quem tem culpa. Um abraço a todos, muito obrigado a todos que acompanham sempre o nosso trabalho. Repito, não se esqueçam do like que é muito importante e valeu, até o próximo vídeo.